Ao Cordeiro Divino Este. Glória ao teu nome. Vamos ver com a ajuda de Deus, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. 9 de Lucas. Vamos ver. Domingo próximo, com a ajuda de Deus, teremos a nossa Santa Ceia. A nossa Santa Ceia será de manhã, né? De manhã, que horas, irmão? Às 9h30. Às 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia nesta congregação. Aos irmãos que estão distantes, irmãos, se sentirem de cear conosco, há condições. Prepare o pão e o suco da uva na sua casa. Pão, irmãos, é o pão comum, pode ser o pão comum, irmãos. Prepare lá um pão comum, pode comprar um pão de padaria, né? Comprar um pão comum lá na sua casa, e no momento que nós iniciarmos a Santa Ceia, esteja conosco, conectado conosco, e a hora que nós participarmos, o irmão participa, a irmã que estiver aí participa também. Irmãos, o importante é estarmos ligados no Espírito, e estaremos juntos obedecendo esse grande mandamento de nosso Senhor Jesus. Porque até contra a Santa Ceia, hoje estão falando aí por aí na internet, né? Que não precisa, que não tem nada disso, mas eu quero ver quem é que vai desfazer o que o Senhor Jesus falou. Fazei em memória de mim. Então tem que fazer, irmãos. E é glorioso, irmãos. É um dos serviços sacros da obra de Deus que temos que ter mais alegria. O batismo nos traz muita alegria, mas a Santa Ceia, irmãos, é a mesma alegria, ou se não maior, porque é a lembrança do que Cristo fez por nós, né? E também a preparação de tomarmos aqui, para um dia participarmos lá no reino do céu, onde aquela lá, nós não vamos precisar preparar, o Senhor vai preparar para nós. Glória a Deus. Então, irmão, prepara aí, irmão, é importante isso aí. Prepara o suco da uva aí, e prepara também o pãozinho, e na hora da Santa Ceia participe conosco. Isso é comunhão nossa com o Senhor, a comunhão da igreja com Cristo, e de Cristo com a igreja. É uma comunhão muito boa, é importante nós participar. E então será às 9h. Não vai ter? Acho melhor não, né? Aí à noite será suprimido o santo culto à noite. Então nós vamos fazer a Santa Ceia de manhã, e à noite não teremos o culto no domingo próximo. Glória a Deus. Então 9, no versículo 10, irmãos. O título da palavra diz: a primeira multiplicação dos pães e peixes. Iniciamos no nome do Senhor Jesus, com a guia de Deus no Espírito Santo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Tomando-os consigo, retirou-se
para um lugar deserto, uma cidade chamada Betsaida, né? E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu. Falava-lhes do reino dos céus, de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e ao redor, e às aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupo de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos, e tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrejou 12 cestos de pedaço. Até aqui, irmãos. Amém. Uma obra muito maravilhosa e grandiosa que fez o Senhor Jesus aqui. Irmãos, além desta grande obra de curar os enfermos e anunciar o reino de Deus, de dar-lhes este privilégio de ouvir o evangelho genuíno, sem mistura, e depois, quando os discípulos se preocuparam, disseram: Senhor, despede a multidão, porque eles ouviram de bom grado a palavra, todo mundo está contente. Tem gente aí que não se contenta, tanta felicidade por estar liberto, mas o povo precisa comer, Senhor. E o Senhor olhou para ele e disse: dá de comer o povo, pode dar. Querendo dizer assim: quer que eu pare um pouquinho de falar para vocês dar comida para eles? Dá. Não, Senhor, não é isso, Senhor. Nós não temos. Certamente que o caixa deles estava baixo também, né? Não tem nem onde comprar, Senhor. Nós estamos num lugar deserto aqui, não tem como fazer. Não tem jeito, Senhor. Vai ter que despedir eles. O dia já se declina também. Para eles se agasalharem, descansarem e ir nas suas casas, comerem. O Senhor olhou para a multidão, olhou para eles e com todo o amor e misericórdia disse: quando eles se sentarem em grupo de 50 em 50, e traz os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos que vocês têm, trazem-me aqui, pois. E quando trouxeram, todos eles ali uniformes, sentados, ele deu graça, levantou o pão e, olhando ao céu, deu graças ao Pai. E assim fez sequentemente com o peixe. Irmãos, sem ninguém perceber o milagre acontecer. Eles só perceberam na hora de recolher o que sobrou. Sobrou tanto que eles disseram: olha, isso aqui é o que sobrou. Imagina que o povo comeu. Quase 5.000 homens.
Irmãos, e ali começaram, foi a primeira vez que o Senhor multiplicou o alimento. E ali começaram a conhecer o Senhor. Ele não só faz água virar vinho, não, hein? Esse nosso mestre, ele tem tanto poder. Glória ao nome santo do Senhor. E nessa noite esta palavra vem para nós, irmãos, para nos aconselhar, para nos exortar, para nos animar a confiar nesse Deus em quem servimos, a este Jesus, a qual assumimos como nosso pessoal, único Salvador. Ele é o único, ele é o teu pessoal Salvador. Então é com ele que você tem que falar as tuas intimidades, porque ele é teu pessoal Salvador. Pessoal. O que é pessoal é íntimo, irmão. Fala com o Senhor o que está acontecendo. E antes de tu falar, o Senhor já, por essa palavra, nós já vamos entender que o Senhor já conhece o que nós estamos precisando. Ele conhece a nossa guerra, conhece a nossa luta. Glória ao nome santo do Senhor. E aquele dia houve multiplicação de pão, de peixe, houve libertação no espírito, houve libertação na carne, houve fartura na carne, porque a obra de Deus é completa na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor, e que muitas vezes não está completa por falta e falha nossa mesmo. Porque por Deus, Ele completa tudo. Tanto que um apóstolo disse que as coisas têm que caminhar junto. E se tem alguma coisa que está para trás aí na tua vida, hoje o Senhor te diz, deixa eu acelerar alguma coisa na tua vida. Deixa pelo poder da palavra, pela virtude que é no nome de Jesus, o Senhor adiantar alguma coisa que está atrasada na tua vida, na nossa vida. O que é que se atrasou, irmãos? Às vezes pela falta do nosso cuidado, alguma coisa pode ter se atrasado. Mas o Senhor está aqui, porque Ele cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Em todos os âmbitos da nossa vida. Cuida de nós o Senhor. Quando você dorme, o Senhor está atento, te vendo. Ele vê e Ele sente, Ele entende, irmãos. Cada mover nosso na nossa cama de dormir. Os irmãos querem uma prova disso? Quando o profeta foi falar para o rei, não passe por ali, nem por lá, nem por cá. O outro rei chamou o seu servo, o conselheiro, e falou, escuta aqui, alguém aqui está contra nós. Porque o rei de Israel está passando por lá e por cá e nós não conseguimos pegar esse povo. O que o seu conselheiro falou? O que o rei pensa na tua cama de dormir, o profeta deles fala, rei. Querendo dizer, o Deus deles conhece o teu pensamento, te conhece de longe, te discerne, sabe quem tu és, o que tu queres fazer. E cuida daquele povo. Glória ao nome santo do Senhor. Se o nécio é tolo, que não serviu ao Senhor, entendeu isso, porque nós não entendemos, irmãos. Cuida de nós o Senhor. Tem afeto por nós o Senhor. E Ele está trabalhando, ainda que às vezes no oculto que nós não vemos, e nós não entendemos, porque os nossos olhos são muito, irmãos, limitados para não enxergar. E às vezes não enxergamos a obra de Deus na nossa vida. E às vezes até de Deus provém isto. Para nós, irmãos, buscar mais a Ele. Então o recado da palavra hoje é para nós buscar mais o Senhor. Orar mais, buscar mais. Pedir mais, com mais insistência e fé. Porque aquilo que pede-se com fé, recebe. Porque o Senhor é bom. Porque certa vez o apóstolo disse, os homens daqui que são maus, o Senhor Jesus mesmo disse, os homens que são maus dão boas coisas aos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Então, irmãos, nós só vivemos inquietos, nós só vivemos atribulados, porque não pomos atenção à Santa Palavra, porque não pomos atenção às coisas de Deus. Mas nessa noite o Senhor diz para nós, assenta-te aí, assenta teu coração, que está atribulado, que está aí, provado, preocupado com alguma coisa. Mas a minha preocupação é material. O Senhor trabalha no que é terreno, no que é espiritual, e em tudo Ele faz e opera. Então eu vou encurtar meu braço agora. Não. O Senhor abre as portas, você trabalhar, e as coisas vão se multiplicando na tua vida.
E Deus multiplica, irmão, o fruto do nosso trabalho. Deus multiplica aquilo que precisamos. Ele aumenta. Bendito o nome santo do Senhor, porque Ele é grandioso. Ele está sentado num trono de poder e Ele reina. E tem uma coisa: você é cuidado por Deus. Nós não somos comuns nessa vida, irmão. Não. Mas eu tenho uma grande necessidade. O Senhor te disse: se você me buscar com fé, a tua necessidade será suprida. Não estamos aqui, irmãos, para pregar, bendito o nome santo do Senhor, uma doutrina de prosperidade, mas nós estamos aqui para pregar um Deus de milagre, de poder, um Deus que supre nós de todas as coisas que precisamos. Paulo disse isso: o meu Deus de paz me suprirá de toda necessidade. Está entendendo, irmãos? Tem o tempo de estarmos necessitados, e que o Senhor nos conserva ali, na medidinha. Mas é um tempo que Ele nos dá uma largueza de benção. Glória ao nome santo do Senhor. Está faltando benção na tua vida? Receba hoje em nome do Senhor Jesus a benção de Deus para a tua vida, irmão. Deus quer nós feliz, contente, nesta obra, trabalhando com alegria e dizendo, anunciando os seus favores e as suas bondades. É a verdade que nem tudo vai ser mar de rosa na vida. Mas na necessidade que entregamos nas mãos de Deus, esta Ele não falha. Ele é Deus no céu e opera na terra, e embaixo da terra e onde precisar. Onde precisar. Eu me lembro de um casal de irmãos que um dia ele sentou na frente da sua casa e ele e a irmã, irmão Zé Dia, ele e a irmã Cida, com vontade de comer uma carne, acho que era carne de porco, com vontade de comer uma carne de porco. E, tadinho, nós conhecemos ainda Mosé, a prova era difícil, muito enfermo, não conseguia trabalhar, não conseguia encostar, vivia do que Deus preparava. Ele sentou lá na frente, tinha umas cadeiras de área, sentou na frente, portão fechado, mas ele sentou lá na frente e ficou meditando. Daqui a pouco, irmão, veio um cachorro correndo com um pernil na boca, congelado, um pernil congelado, veio e deixou na calçada nos pés dele. Ele pegou o pernil, chamou a Mancida foi lá, lavou o pernil, estava bonzinho, congelado, o cachorro não teve nem contato praticamente, congelado. Imagina o cachorro pegar um pernil congelado, irmão. Mas é Deus, é mistério de Deus na nossa vida. E outra vez aconteceu comigo. Eu estava saindo de casa, irmãos, morava perto do rapaz, e a hora que eu saí, eu virei com a carroça, tocando a calcinha, virei, tinha um caminhão descarregando, estavam descarregando umas caixas, e o rapaz estava descarregando, me chamou, me gritou, vem aqui, eu fui encostar a carroça. Quando eu encostei a carroça, ele me deu uma caixa grande assim, de alho. Eu peguei aquela caixa, eu falei, Deus abençoe, né? Cortei para casa, falei, mano, não estou precisando de alho. Mas aí eu peguei, fiz um monte de sacolinha, falei, vou levar para minha querida irmandade. Eu sempre fui assim, graças a Deus. Fiz aquele monte de sacolinha e saí distribuindo. A primeira casa que eu fui foi na casa da Manci, do irmão Zé. Quando chamei no portão, o irmão Zé saiu, veio me atender. Entra, eu falei, não vou entrar não, irmão Zé. Eu estou na missão ligeira aqui. Quando eu dei o saquinho, ele falou, pera aí um pouquinho. Chamou Mancida. Ele mostrou a Mancida, saiu na porta, ele mostrou, Cida, olha aqui o alho. O Senhor tomou ela na linguagem dos anjos, veio até no portão falando em língua. E ela falou assim, irmão, acabei de falar para o Zé que não tem tempero, não tem alho, não tem tempero nenhum. Irmãos, e Deus fez esta obra. Deus cuida de nós, irmão. Deus cuida do seu povo. Olha, Deus fez com que aquele homem me desse uma caixa de alho, que eu nunca vi aquele homem na vida. Não conhecia. Fui lá em casa repartindo sacolinhas. A primeira casa que eu fui levar foi lá, irmão. E todas as casas que eu fui levar tinham necessidade. Deus é maravilhoso. Então o Deus de paz nos supre de toda necessidade. Então seja na carne, seja na alma, a tua necessidade será suprida. É só confiar no Senhor. Receba a fé no teu coração hoje, porque a fé é dom de Deus. Em nome do Senhor Jesus, haja fé no teu coração, haja força de crer no Senhor. Abandona o teu caminho errado e crê no Senhor, porque tem alguém que pode dizer, eu não sou digno. Mas se o teu coração te acusou, o Senhor hoje veio para te libertar e dizer que eu vou completar a obra na tua vida. Não por você, por sua dignidade,
mas pelo plano de salvação que eu tenho em ti, diz o Senhor, escrito com sangue lavrado, não derramado no duro madeiro da cruz. Bendito é o nome santo do Senhor, o sangue que te remiu, que te perdoou, e não há dinheiro nesta terra que te compre de volta. O diabo e o mundo terá poder de te comprar de volta, pelo sangue que o Senhor te comprou. Nós fomos comprados e adquiridos, irmão, e nós somos propriedade do Senhor. E o Senhor te diz: eu cuido de ti, tu és a minha propriedade. Muitas das vezes, quando você trabalha numa propriedade, irmãos, às vezes, na plantação da propriedade, às vezes a planta chora um pouquinho, porque tem que passar, às vezes, um facãozinho, uma serrinha, uma tesourinha. Então, vai aguentando aí o que o Senhor passar na tua vida. Você é propriedade do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E hoje esta palavra é como um veneno, um inseticida para matar todo o mal. Glória ao nome santo do Senhor. E quando passa assim um inseticida, logo depois vem alguém com alguma coisa para dar um ânimo, uma vitamina, né? Um fertilizante. Deixa o Senhor te adubar pela fé nessa noite. E a fé que Ele vai pôr em nós, que Ele vai acrescentar em nós nesta noite, será uma fé que nos dará graça de vencer o mal, de vencer a iniquidade, e a receber aquilo que precisamos receber. Glória ao nome santo do Senhor. Então é esta a palavra dessa noite para nós, irmãos. Aquele dia o Senhor não dispensou o povo vazio. Não, nunca saiu com fome ou necessitado quem se aproximou do Senhor. Então o Senhor te diz: não saia da minha presença. Não precisa procurar outras coisas. Tem gente que procura outras coisas, irmão. Eu me lembro da minha irmã uma vez. Irmãos, ela estava morando, que ela casou, numa situação difícil, do aluguel, quando entrava água, a situação que só Deus. Irmãos, e alguém fez uma oferta para ela, dizendo: olha, estão tendo um sorteio de umas casas aí, mas vai precisar adulterar um negócio, adulterar outro. A patroa dela da época falou: eu te ajudo em tudo isso, nós mente um pouquinho e consegue. Ela foi buscar a palavra, o Senhor falou para ela que não era para ela mentir, que não era para ela falar, que o Senhor estava na vida dela. Irmãos, ela perdeu aquilo lá, e por causa de não mentir, não recebeu nada, não fez a inscrição, mas não foi sorteada. Os dias passou, abriu um loteamento, glória ao nome santo do Senhor, Deus tomou um caminho, ela comprou com dificuldade. Hoje, irmãos, tem lá sua casinha paga, uma casinha de primeira, irmãos, que poucos têm uma casa igual a da minha irmã, uma casa que Deus abençoou, muito bonita. Bendito é o nome santo do Senhor. E quem fez? Quem foi que deu para ela? O Senhor, irmão. Ela não sabe, ela sempre fala, foi uma obra de Deus. Até meu cunhado fala: é Deus que fez isso por nós. E Deus faz, irmão. Olha lá, irmão, bendito é o nome santo do Senhor, congregava com nós na sala de casa lá, o Luiz Ricardo, bendito é o nome santo do Senhor. Ele morava numa taperinha que nós fomos lá um dia, pagava aluguel, uma situação difícil, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Nós consertamos entre nós, o Jorginho, eu, o Ricardo, o Mauro, e até chegamos a comentar, nós podíamos juntar, pagar um aluguelzinho para ele, mas nós estávamos numa dificuldade, estava construindo a igreja, né, irmão, o salãozinho da igreja em casa. Bendito é o nome do Senhor. Mas no domingo Deus nos pegou de surpresa, o Senhor mandou a palavra, irmãos, e não tinha nem tribuna, era, irmãos, uma paredinha que tinha, e eu pregando, o Senhor me deu de dizer: o que você não conseguiu até hoje, o Senhor vai te dar. Amanhã vai bater na tua porta alguém com a novidade de Deus na tua vida. Quando foi na segunda-feira, a assistente social foi na casa deles e foi lá dizer: olha, tem um bairro aí que já sorteou as casas, mas como vocês estão nessa situação e vocês então não vão precisar nem passou por sorteio, mas eu vim aqui trazer a carta da casa, a chave da casa está aqui, vocês têm uma casinha lá. E ele ganhou uma casinha. Nós fizemos até um culto lá uma vez, né, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. O que Deus não faz por nós, irmãos? Deus trabalha onde o homem não pode ir. Deus mexe nos corações e faz aquilo que precisamos. E espiritualmente Ele entra onde precisar, repreende o mal e dá-nos motivo de dar glória ao Seu nome. Então, nesta noite, nós vamos encerrar esta palavra dizendo para você: o Senhor tudo proverá. É só ter fé. Seja qual for a tua necessidade. Nós aqui não temos o costume de ficar pregando, irmão, a prosperidade, é isso e aquilo, não. Porque nós sabemos
que o intuito maior de Deus para conosco é a salvação da nossa alma, mas tem coisa que a nossa necessidade. O que for a tua necessidade, o Senhor está para trabalhar. Aquele dia aquele povo tinha necessidade, ouviu a palavra da vida, ouviu o Senhor falar, e alguém preocupou, a multidão está com fome, tá? Dá comida para eles. Mas só tem isso aqui, dá o que tem. Irmão, do que você tem vai sobrejar, vai multiplicar. Se você tiver um pouquinho de fé hoje, ela vai multiplicar no nome do Senhor Jesus. E um milagre vai acontecer para você glorificar Deus, Deus seja louvado. Amém. Amém. Unidos agradecemos a Deus em oração. Amém. Glória.